ao vivo em todas as redes sociais do mundo. Vocês podem participar pelo Twitter, pelo blog, pelo YouTube, pelo Google+, pelo Facebook, pelos grupos do Zap, pelo nosso estúdio e pelo site e pela fanpage. Bom, o nosso telefone do nosso estúdio é 968, ou também pelo nosso WhatsApp 99314-4124. Vou deixar um recadinho também para você que é artista plástico, cantor, músico, compositor, escultor, que tem algum dom que está escondido por aí. Procure a gente da TV Itaipuaçu, que a gente está aqui para ajudar vocês. Já fizemos várias gravações com várias pessoas que hoje em dia, graças a Deus, está fazendo mais um pouquinho de sucesso, porque é um ajudando o outro. Vocês ajudam a gente ajuda vocês, né? Então vamos lá, pessoal. O Júlio, ele é presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, COMAD, não é isso, Júlio? Perfeito. Bom dia, Júlio. Bom dia, Vera, bom dia, pessoal que está aqui nos assistindo. Hoje estamos aqui para mais uma conversa de dependências, né? E vamos em frente, vamos lá, que essa conversa acho que vai ser muito boa. Eu sei que é um assunto meio enjoadinho, muita gente não gosta de falar sobre isso, muita gente passa por isso. Hoje em dia, né, Júlio, está demais, né? É verdade, a gente tem uma situação complicada, a gente vivencia no noticiário, não só policial, mas também das situações da própria vizinhança que a gente percebe, da sociedade, da família. Eu trouxe alguns dados interessantes para a gente ter ideia da dimensão desse problema, né? Entre 2005 e 2015 foram registradas mais de 604 mil internações, né, provocadas pelo uso de substâncias ilícitas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Se a gente considerar dados de 2014, né, na última R$60 mil para custear tratamento daqueles que consomem essas substâncias, né? Se a gente for corrigir para o momento atual, a gente vai chegar num número que é mais esclarecedor ainda, 9 bilhões. Ou seja, o país está investindo 9 bilhões de reais para cuidar dessas situações, dessas internações dessas pessoas. Então é um número bastante expressivo, né, que vale a pena a gente refletir sobre isso. É verdade. E não só isso, só para a gente ter uma ideia também do ponto de vista de pessoas, né? Pelo levantamento nacional de álcool e drogas, que ele já está, tem outros levantamentos já acontecendo, né? Esse já é o passado. Ele identificou como dependente de álcool, maconha ou outras drogas, né, 8 milhões de brasileiros. Isso significa que, se a gente imaginar que cada família tem, em média, 4 pessoas, né, a gente vai ter aí pelo menos 28 milhões de pessoas que lidam com a situação, convivem com o dependente, né, na família. E, então, isso é um número bastante expressivo do que a gente reconhece na nossa sociedade, na nossa situação realidade brasileira. Bom, gente, o Júlio é presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, a COMAD. Ele tem um espaço em Zeluz, Artes e Terapia. E ele vai falar sobre dependências químicas. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum caso na família, pode perguntar. É de 11h30 ao meio-dia, tá? 26361968, 99314-4124. Estamos ao vivo em todas as redes sociais do mundo. Explique aqui para os nossos internautas, só para eles saberem como funciona o COMAD. O COMAD é um conselho que ele tem 28 membros, sendo 14 titulares e 14 suplentes, e tem representantes de diversas áreas governamentais e da sociedade civil. Da área governamental, a gente pode destacar, tem gente da área de segurança, gente da área de assistência social, tem da área de saúde, de educação, de assuntos religiosos, enfim, a gente tem representante dessas pastas junto conosco,
E também da sociedade civil, tem gente de associação de moradores, gente de áreas de dependência química, de instituições de dependência química, gente estudantil, representante de estudantes, representante de usuários também, aqueles usuários, tem um representante de usuário, o usuário que está sendo cuidado, né, dentro da rede municipal, ele tem uma cadeira dentro do conselho também. Temos também pessoas profissionais que se interessam pelo conselho, estão lá também representados. Enfim, tem uma representatividade bastante ampla dentro da sociedade. Para quê? Para que a gente possa buscar a melhor visão da sociedade para dirigir as políticas públicas de Maricá no sentido de prevenção, monitoramento, fiscalização, acompanhamento das políticas de álcool e outras drogas. Bom, vou agradecer aqui Jair Rodrigues e Cláudia Alvim, que está aqui curtindo o nosso ao vivo. Se tiver alguma perguntinha, fica à vontade. Nós estamos aqui dando continuidade às perguntas anteriores, porque o assunto é tão extenso, né, que ficou muitas coisas para falar, né, Júlio? Então, o que fazer quando a pessoa não quer parar de usar? Podemos forçá-los? É uma pergunta bem interessante, porque a gente começa com essa situação que muitas vezes é difícil. A pessoa, ela não reconhece que tem uma dependência, né? E é difícil conscientizá-la. E a família sofre muito com isso. A gente precisa entender que a dependência, ela não é só uma doença que ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Ela é também reconhecida que a família é afetada, como eu falei aqui, né? Pelo menos 4 pessoas à volta de um dependente, de um usuário, né? Ela está sendo afetada de forma emocional, de forma social. Então a gente, porque ele não entende que ele está fazendo uso abusivo ou uso prejudicial, mais corretamente dizendo, né, de alguma substância. E aí a família fica sem saber como tratar, como lidar com isso. A primeira sugestão se a família reconhece que tem essa situação em seu ambiente, ela, primeiramente, se ele não quer, neste momento, buscar ajuda, né, vai a família procurar. Existem várias possibilidades dentro de Maricá para a busca de ajuda. Dentro da prefeitura existem os serviços de CRAS, o serviço de CAPS, que auxiliam bastante. O SAPAD tem uma área dedicada para isso, que é o Serviço de Atenção Psicossocial a álcool e outras drogas, funciona no centro, lá do centro de Maricá. Então ele tem lá um atendimento especializado para o familiar, tem um atendimento especializado para o usuário também, bem como os outros locais, né, os outros equipamentos também podem dar encaminhamento, atendimento e encaminhamento. Né? E se tiver alguma dúvida também, o Espaço de Luz tem essa possibilidade de também orientar e atender essas pessoas. É muito difícil, Júlio, conseguir atendimento lá? Tem que fazer uma ficha antes, aguardar muito tempo? Olha, normalmente a pessoa tem acesso no site da prefeitura, tem inclusive o telefone desse serviço, né? Eu acho que vale a pena dar uma ligada, se orientar inicialmente. E se tiver alguma dificuldade, vá diretamente a esse local. Né? Afinal, se você tem uma dificuldade, tem que ser colocado diante desses serviços para que eles possam também melhor te orientar. Né? Normalmente não é difícil, não vou dizer que você vai chegar lá e vai ser de pronto atendimento. Claro que não, porque existe uma demanda, como eu relatei aqui os números, né? A nível Brasil, Maricá também não é diferente. A gente também tem uma demanda grande dessas situações e esses profissionais estão dedicados a esse tipo de atendimento e, com certeza, você vai ter o melhor atendimento possível nesses locais e, com certeza, será bem atendido. Né? Já participei de alguns serviços desses como voluntário, né? E participei do atendimento de pessoas, tanto de usuários como de familiares, no acolhimento deles nesses locais, e ali eu tive a oportunidade de ver em loco o bom atendimento e a presteza das pessoas
situação que todos reconhecem, que é um atendimento que quem nos procura está em sofrimento, é um atendimento bastante humanitário, não é simplesmente uma visão técnica, e sim também social, psicossocial. Muitas vezes as pessoas chegam lá até sem documentação alguma, né? Simplesmente por conta de quê? Do próprio sofrimento que a doença traz. E são bem atendidos. Com certeza há possibilidade em Maricá de múltiplas formas. Bom, Júlio, quais as maiores dificuldades na recuperação dos dependentes químicos? Uma das maiores dificuldades, a primeira é a aceitação, né? Nós vamos entender, já eu comentei aqui da primeira vez que aqui tivemos, né? Que o usuário, ele está primeiramente em sofrimento. Ele não usa aquela substância porque ele quer, né? É porque muitas vezes ele precisa para aliviar algum sofrimento que ele traz. Ou inadequação, vamos entender que ele é uma pessoa que ele traz algumas situações com ele que ele não consegue administrar a vida dele de forma sadia, saudável, né? E aí ele busca fugas através de alguma substância, né? Ou através de algum comportamento, né? Então, o primeiro ponto é como ele reconhecer. Ele só vai permitir adesão a um tratamento à medida que ele reconhece, ele admite e aceita que ele precisa de tratamento. Enquanto ele não chegar neste nível, é difícil, é muito difícil. A gente costuma dizer que ele precisa chegar no fundo do poço, né, para que ele possa reconhecer que ele realmente tem uma necessidade de tratamento, né? Então, ele normalmente passa por essa fase da aceitação, de reconhecimento e aceitação. Depois que ele consegue aceitar que ele tem uma dificuldade com algum tipo de substância ou comportamento, que não vamos esquecer também que pessoas... a dependência ela também tem um ponto também de forma comportamental. Vamos entender comportamental como, por exemplo, aqueles que têm um comportamento inadequado diante de sexo, né? Diante de também uma condição emocional. Vamos lembrar que existem aqui, já existem grupos anônimos, por exemplo, mulheres que amam demais anônimos, né? Não é nenhuma substância, mas sim uma questão comportamental, né? Tem o sexo, dependente de sexo anônimo, então é comportamental. É tão dependente quanto aquele que depende de uma substância como cocaína, como tabaco, né? Álcool, enfim. Então ele passa por essa fase da aceitação, até que ele reconheça que é preciso entrar no tratamento, e depois dali, uma vez aderido ao tratamento, né, vai depender muito dele e também com a ajuda de profissionais para que possa encaminhá-lo da melhor forma. Mas é importante também o seguinte: não existe tratamento sem que a família esteja envolvida. É super importante esse ponto, porque de nada adianta ter um usuário em tratamento e não ter a família também engajada e sendo cuidada também. Porque a família tem mudanças comportamentais, ela foi afetada também por aquela situação e ela precisa também de ajuda. Meu sofrimento, né? Ela sofre em dobro, né? Em geral, o familiar, né, ou amigo, né, ele tem um maior sofrimento do que o próprio usuário, não desqualificando o sofrimento do usuário, né? Claro que ele também está ali em sofrimento, mas o familiar, o primeiro ponto também importante aqui é que o familiar, ele acha que ele não está adoecido. Ele sempre acha que o doente é o outro, ele sempre aponta o dedo para aquele que tem um uso prejudicial. E ele não reconhece que ele também foi afetado. Então, isso também é um ponto super importante dos familiares, dos amigos, reconhecerem que, de alguma forma, ele foi afetado pelo comportamento daquele usuário, né? E enquanto ele também não tiver esta consciência, ele vai ser um ponto de, digamos assim, inadequação até para o próprio usuário, porque ele vai ter cobranças, ele vai ter apontamento de dedo, de culpa, e não contribui, esse comportamento não contribui para a melhora daquela situação e também do usuário. Ô, Júlio, esse tratamento também de dependências químicas costuma ser muito caro, né?
Olha, eu diria o seguinte, é preciso aderir a um tratamento. Nem todo ele é dispendioso. Existem possibilidades bastante acessíveis, né, para que as pessoas tenham um encaminhamento, um cuidado. Né. A gente tem exemplos, vamos dizer, na própria rede pública tem essas possibilidades, que é gratuito. Né. Tem outras possibilidades que aí, dependendo do nível de comprometimento, você vai ter que buscar realmente um investimento maior, mas vamos pensar o seguinte, o quanto é prejudicial, o quanto é custoso para a família e para aquele usuário que abusa, que usa de forma prejudicial algum tipo de droga. Se a gente for verificar o quanto ele também já não tem de prejuízos, não só, e vamos falar não só de prejuízo financeiro, vamos falar também do seguinte, que existe um prejuízo de relações com a sociedade, prejuízos, vamos dizer, diante da socialização dele com a família. Enfim, a droga, quando ela entra, ela não traz apenas, a gente olha, muito prejuízo financeiro, mas é o prejuízo emocional, né, é o prejuízo espiritual daquele ser e de todos aqueles que o cercam, o prejuízo social. Isso é super importante a gente entender por quê. A gente só mede aquilo que dói no bolso, mas esquece de tudo aquilo que está à nossa volta, que contribui para que a gente também tenha uma vida saudável, né, uma vida de bem-estar. E a gente, às vezes, não olha para esse lado. O quanto estamos tendo de prejuízo em todas essas áreas da nossa vida, em função daquela situação que se instalou em nossa família. Né? Se você for somar tudo isso, pode ter certeza que um tratamento ele é bem acessível e não é assim tão dispendioso quanto parece, porque os prejuízos para a família e para aquele que tem uso prejudicial é muito maior. Deixa eu agradecer aqui Natinha Arnold, que está aqui curtindo o nosso ao vivo. Se tiver alguma pergunta, 26361968, ou pelo nosso WhatsApp 993144124, ou também pelo nosso Facebook, ou por todas as redes sociais do mundo. Ô Júlio, tem algumas igrejas que trabalham também nesses dependentes químicos, né? Tem sim. Existem algumas instituições religiosas que já têm uma estrutura, né, voltada para isso. Aqui em Itaipuaçu a gente conta com vou falar algumas aqui, desculpa aquelas que eu possa ter esquecido, né, ou não ter ainda tido contato. Aqui a gente tem a Pastoral da Sobriedade, que ela é uma pastoral da Igreja Católica, funciona aqui bem próximo ao centro do Barroco. Eu participo dessa pastoral também e tenho acesso, vamos dizer, independente da linha religiosa, se a pessoa tem interesse em participar da pastoral da sobriedade, as portas lá estão abertas, independente da linha ou diretriz religiosa que a pessoa tenha. Existem outras possibilidades, algumas igrejas evangélicas também oferecem essa possibilidade. Deixa eu só agradecer aqui rapidinho, Álvaro Melo, Eliane Rondelli, tá? Muito obrigada, né? A gente tem que agradecer, né? Se quiser também fazer alguma perguntinha, fica à vontade, pessoal. Pode falar, Júlio, desculpa aí. Não, beleza, eu acho que aqui assim, é uma conversa mesmo, né? E a gente tem que estar bastante aberto e agradecer também ao pessoal que está ali presente. Sinto-se confortável em fazer qualquer pergunta, aquilo que eu puder responder eu colocarei, aquilo que eu não tiver resposta eu vou buscar e depois eu informo, né? Afinal, essa temática é bastante complexa, né? Não pensemos que é só parar de beber, é só parar de fumar, não é apenas isso, né? Ela é bastante complexa, então não temos resposta para tudo, com certeza. E complementando o que eu vinha falando sobre as instituições, a gente tem a Pastoral da Sobriedade, algumas igrejas evangélicas têm também serviços nesse sentido. E também não vamos esquecer também os grupos de ajuda anônimos como o AA, para quem não tem ainda a informação,
no prédio em cima do Boticário, ali no Largo do Barroco, na Praça do Barroco, em cima do Boticário, ali tem um Alcoólicos Anônimos, né? Sempre com as portas abertas. Tem o Narcóticos Anônimos, está funcionando lá na igreja, próximo ao Recanto, né? Na curvinha do Recanto ali. Tem lá o pessoal do Narcóticos Anônimos. São possibilidades de ajuda. Quem mais? Do que eu lembro agora, deste momento, são essas as igrejas. E o Espaço de Luz também está aberto para caso a pessoa precise de alguma orientação. A gente também está aberto para isso. É só, depois no final eu vou deixar os nossos contatos para aqueles que tiverem interesse e precisarem de orientação. Né? Orientação também. Que isso é super importante, porque normalmente as pessoas não sabem nem onde buscar ajuda. Né? Procurem, não sei onde buscar. Basta no posto de saúde. O posto de saúde tem forma de orientar. Né? Não só para dentro da rede do município de Maricá. Procure o CRAS, procure o CAPS, né? O próprio SAPAD. Então, assim, a grande dificuldade das pessoas é em que porta bater. Né? Primeira coisa, que para bater numa porta você tem que estar vestido de humildade. Porque, em geral, as pessoas ficam muito envergonhadas quando tem a situação na família. Então, muitas vezes, não têm a coragem de bater em alguma porta para perguntar, né, se pode me ajudar. Então, a primeira coisa normalmente, pelo menos da minha experiência, normalmente o familiar é o primeiro que procura. Né, até pela dor, né, pela dor e pelo amor que ele tem por aquele que ele zela e gosta, né, dentro da sua família. Então, a primeira coisa não tenha vergonha, bata na porta que você precisar. Dei alguns exemplos aqui, né? Lembrando aqui uma citação bíblica, né, que bata e a porta se abrirá. Mas para isso você tem que ter consciência e humildade, que você não está, você não precisa ter vergonha. Isso acontece, não é de hoje, com as famílias. Se a gente for lembrar de tempos atrás, é uma situação que, ao longo da humanidade, ela vem se apresentando. A questão que ela vai mudando de tonalidade e hoje ela está muito premente diante da nossa sociedade. Então, entenda o seguinte, dificilmente uma família não tem uma situação dentro da sua própria casa ou próxima. Né? Isso hoje em dia é tratado como uma doença. Né? Entenda o que é uma doença. Assim como a gente tem uma dor de cabeça, a gente tem um tipo de doença que afeta de outra forma. Então não é vergonha alguma revelar que, olha, eu tenho essa situação, você pode me ajudar? Então a partir daí sim, você começa a ter o encaminhamento para efetivamente você ter tratamento e cuidado. E qual a porcentagem de recuperação? Porque é muito difícil a pessoa ter consciência e procurar ajuda, né? Olha, essa medida ainda a gente carece muito de estatísticas nessa área. Primeiro por conta de que existe essa questão da vergonha, né, das pessoas se manifestarem. Né. Existe a questão também de preservar o anonimato das pessoas, né, até para que ela se sinta confortável em procurar ajuda. Mas estima-se que para mais o nível de recuperação ele é de acordo com a adesão ao tratamento. Né? Muitos conseguem aderir ao tratamento e sucesso. Basta você ir, não precisa ir muito longe. Se alguém tiver curiosidade, basta passar numa sala de um anônimo e ver lá quantos estão ali dentro, que estão ali em recuperação e com vida saudável, ou seja, com qualidade de vida. Vai lá fazer uma visita, né? Aí vai ver que é totalmente diferente do que ele pensava, né? Com certeza. Eu sempre estimulo muito as pessoas que têm algumas dúvidas, né, procurar uma reunião dessas, seja do AA ou do NA, né, para ter noção de quantos estão de sua recuperação, né, de busca de uma qualidade de vida. Né. É sempre bom, eles têm sempre reuniões abertas, é bom ver o programa de cada um deles, né, cada um deles tem um dia específico para reunião aberta,
Em geral, o AA, sempre que chega alguém na porta, eles são solícitos e abrem as portas também. O NA também não é diferente. A pastoral da sobriedade também não é diferente. Enfim, vale a pena a gente buscar e ver quantos ali chegaram e estão ali dando seu depoimento, que estão, no termo que mais usual, limpos, né? E em sobriedade. Né? Então, dizer assim, qual é o nível de recuperação, é muito difícil nesse momento a gente dizer. Né? Mas, com certeza, aqueles que procuram têm encontrado. Né? Agora, não sejamos, a gente também tem que ser claro para o seguinte, nem todo mundo consegue de forma fácil a recuperação. E existirão aqueles que realmente não vão conseguir se recuperar. Temos que ser realistas. Né? Não precisamos ficar também nesse sonho que todo aquele que procura vai se recuperar. Né? Existirão aqueles que não conseguirão. Mas é um caso, são poucos os casos. Aquele que procura, com certeza, ele vai buscar e vai conseguir se recuperar. O correto mesmo é evitar a primeira, né? A primeira dose, né? A gente vê muitos casos nos jornais mesmo, que as mães pegam os filhos, prendem, né, na cadeira com corrente, porque tem que trabalhar e as crianças são dependentes. Acho que isso funciona? Olha, a gente tem notícias disso e a gente olha isso como o seguinte, é o desespero. É o momento de desespero do familiar, né, que está ali num sofrimento muito grande. Ele próprio, quando ele toma essa atitude, está muito claro que ele precisa de um tratamento também. Né? Porque as crianças chegam a se ferem ali a perna, né, ficam agitados, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto ele já está com claros indícios de que ele precisa de tratamento. Né? E ele já deveria estar procurando, né, ajuda para ele e como buscar ajuda para aquela situação, diante do que ele se encontra. Né? Qual é a melhor solução? Né? Buscar ajuda, como a gente já colocou. Esses casos extremos a gente vivencia realmente, mas não resolve. Né? Porque você está, o que você está fazendo ali? Está aprisionando uma pessoa colocando a pessoa em cárcere privado, né? Que a gente sabe que é ilegal, né, fazer uma coisa dessa. Então, eu não sugiro, não recomendo esse tipo de cuidado, né, com as pessoas. E o melhor é procurar tratamento mesmo, procurar tratamento adequado, como a gente já comentou aqui, porque não é solução essa forma de atuação. Vamos lembrar o seguinte, sempre que tiver uma situação dessa, olhe para ele como uma pessoa adoecida. Né? Olhe com compaixão, olhe com humanidade. Esse é o melhor olhar. E buscar ajuda. Agora, por que ele está naquela situação? O que levou ele a entrar por essa vereda da droga? Será que você também não tem um componente? Eu digo o seguinte, aquele familiar que pratica esse tipo de atitude, deve olhar para si também, o quanto ele também não tem participação naquele adoecimento. Vamos entender que a dependência, ela tem vários fatores, e um dos fatores, né, é dentro da família. Que a família também, de alguma forma, ela ficou disfuncional e também pode ter a sua parcela naquela situação. Né? Não podemos esquecer disso. Bom, Júlio, eu tenho uma pergunta que é duas em uma, né? Como que a família pode efetivamente ajudar o dependente a se manter sóbrio e limpo se ele não quer parar e se ele quer parar e saiu de uma clínica? Bem, é uma situação muito difícil, né? Porque você está interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa, né? E se a gente não quer que eles se interfiram no nosso, como fazer? É buscar, ofertar a eles outras possibilidades de prazer. Né? Eu acho que o que busca quando a pessoa está entrando por um processo de utilização de alguma substância que a prejudica, né? Ela está buscando alguma coisa que dê algum alento, algum prazer naquilo que ela vem trazendo de sofrimento ao longo da vida dela, ou ao longo dela exercer a própria vida. Então ela busca, em algum momento, um momento de prazer para que ela possa ter algum alívio. O que pode despertar nessa pessoa, o que você pode também estar ofertando de possibilidades, né,
para que ele tenha outras possibilidades, né, de prazer, de satisfação, de sentido para a vida. Porque para ele, não esqueça do que quando a pessoa entra por esse caminho, só aquilo faz sentido para ele, de forma predominantemente. O que podemos também estar ofertando? Né? Será que a busca por um esporte, né, por uma atividade de tocar um instrumento, né, oportunidade de leituras, ou seja, a gente deve olhar também não só dentro do nosso ambiente, mas também no território, no local. Né? Vamos lembrar aqui que Itaipuaçu tem várias situações, ou várias possibilidades. Por exemplo, a gente tem em Itaipuaçu escola de arte, a gente tem dança, a gente tem possibilidade de aprendizado de violão, a gente tem possibilidade de praticar um esporte. Né? A gente tem alguns exemplos aqui, principalmente para o pessoal mais jovem, né? A gente tem o projeto Marolas, na beira-mar. Né? Futebol, né? Futebol a gente também tem. Então, é despertar nessas pessoas essas outras possibilidades, para que ela possa ver que, além daquilo que ela já faz, né, existem outras possibilidades. Agora, se ele... a questão é, ofereça. Agora, depende dele. Né? E uma coisa importante, não assuma esta culpa se ele não quiser, porque a decisão é dele, não é sua. Né? A você cabe estender a mão. E ele, se ele achar apropriado, ele vai ceder e aceitar a sua mão. Se ele não, ele vai querer continuar, ou vai continuar naquele processo dele, até que ele resolva tomar a melhor decisão para a saúde e bem-estar dele. Júlia, antigamente a gente via muito assim, as pessoas mais velhas, né, usando drogas. E hoje em dia a gente já vê crianças, né, perdidas assim, na rua, usuários de drogas. Você tem uma média, assim, qual a idade que eles começam a usar a droga? Olha, vamos olhar o nosso cenário de sociedade. Né? A gente vem de uma sociedade que ela já tem uma cultura, né, de uso, principalmente de álcool. Né? Quando a gente fala qualquer situação de alegria é motivo para comemoração, e dentro de comemoração não é só comemoração, é bebemoração também. Né? O álcool está presente em nossa sociedade. Só um momentinho. Cláudio Figueiredo, muito obrigado por estar participando do nosso ao vivo. Obrigado, Cláudio. Então, a gente já tem uma cultura, né, que o álcool que é uma das substâncias, embora seja lícita, né, mas ela está permeando a nossa sociedade. Então, vamos pensar aqui. As crianças já veem entrar e sair bebida alcoólica dentro de casa, as pessoas consumirem, as pessoas fumarem cigarros em suas casas. Então, ela começa a ter o primeiro contato a partir daí, né, na vivência da família. E eu tenho observado que cada vez mais jovem, a gente tem observado em conversa com outros colegas, né, que já teve casos de pessoas porque é um ser humano, né, com 13 anos, 12 anos de idade, fazendo consumo de alguma substância prejudicial. Né? Seja ela por curiosidade, né, seja ela porque em algum momento foi incentivada, enfim, é muito difícil a gente dizer até a partir de que idade. Cada vez antes a gente observava lá pelos 18, 16, hoje a gente já vê casos de pessoas com 12 anos, 13 anos fazendo uso prejudicial. Né? Júlia, essas pessoas que moram nas ruas, que usam drogas, né, tóxicos, bebem álcool, igual você falou, e ficam grávidos, as crianças já nascem dependentes? Olha, a gente tem um dado importante que é assim, aquele que vem de uma família que tem um consumo abusivo, né, um consumo prejudicial, não significa que ele vai ser também dependente daquela substância. Né? Mas ele tem uma possibilidade 4 vezes maior do que alguém de uma família que não faz esse consumo prejudicial.
Porque tudo que a grávida ela come, diz que passa pro neném, né? Sim. O que acontece? A gente sabe que, principalmente o álcool, a gente tem vários distúrbios que afetam o próprio feto, né? E a gente sabe que tudo isso vai prejudicar, porque está em formação aquele ser, né? Se quando mais jovem, ou seja, digamos assim, seguinte, quando a pessoa já é jovem, adolescente, já é inadequado, né, a utilização, imagina quando os pais o fazem, né? Quando a pessoa está em plena formação ainda em feto, né? Mas poderão vir outros tipos de doença, né? Outro tipo de danos para a própria criança, a informação, além de que pode também vir, ele fica mais suscetível, ou seja, pelo menos a estatística mostra que ele tem uma possibilidade maior de ter essa dependência no futuro. Mas não é assim, não é categórico dizer, não, ele vai ter. Não. Ele pode não ter, porque a gente conhece muita gente de família que tem algum tipo de dependência, e muitos membros daquela família, filhos, né, descendentes, não têm menor contato, não têm menor problema com algum tipo de dependência. Né? Bom, quero agradecer aqui Vitor Barcelos, né? Parece que tem alguém aí fazendo uma pergunta. Pode falar, Beto, por favor. É o Cláudio... Cláudio Figueiredo? O Cláudio Figueiredo. Podemos fazer meditação com esses jovens de gratuito? Ele está perguntando, ou é uma pergunta dele? Não. Ele está colocando, fazendo uma corroborando conosco, né? Sim, eu acho que a meditação, Cláudio, é uma das possibilidades, né? Porque, inclusive, nós também trabalhamos, eu pessoalmente tive uma oportunidade de estar às sextas-feiras, né, aqui no Projeto Marola, em Itaipuaçu. Eu estava lá com todo o ambiente preparado para a meditação, independente se era jovem ou adulto. Eu passei lá boas sextas-feiras lá com um grupo de pessoas, né, praticando a meditação de forma gratuita lá. Né? E é um projeto que a gente traz junto com esses parceiros, né? E a gente também oferta isso também. E eu acho que a tua colocação é importante porque meditação é uma possibilidade bastante interessante de autoconhecimento, de busca do teu interior, do teu ser, né? E também, qual é o grande lance da meditação, né? Você está buscando dentro de você mesmo possibilidades de melhor se conhecer e também conhecer novas situações de prazeres que você possa ter que colaboram para que você se afaste das questões das drogas. Né? Meditação é uma das ferramentas, sim, é um dos instrumentos bastante interessantes, né? E eu concordo com você, tanto para a juventude quanto para adulto, né? E eu já vi situações também de pessoas que estão praticando até em escola com crianças, né? Vi experiências e vivências também de pessoas em São Paulo praticando isso com crianças de muito bons resultados. Né? Meditação, sim, realmente é uma ferramenta que pode colaborar com a questão das dependências, sim. Obrigado, Cláudio, pela sua colaboração aí. Ô, Júlio, como a família pode prevenir para que esses adolescentes comecem a usar o álcool, as drogas, os entorpecentes? Olha, a grande sugestão é conversa, né? Conversar, estar sempre próximo do adolescente, do jovem, observar muito o comportamento, né? Se percebeu alguma mudança de comportamento, senta para conversar, porque imagina que ele tem toda uma curiosidade, o mundo está aí cheio de ofertas para ele, e ele tem que estar muito consciente para que ele não enverede por esse caminho. Eu vejo que você dizer não vai usar, porque causa você entrar num processo assim, de proibicionismo de forma concreta, dizendo que isso faz mal para isso, para aquilo outro, né? E ele não tem sido o melhor caminho. A gente tem observado nos últimos anos, né, bota para mais de 30 anos aí, que a gente vem praticando a política do proibicionismo, né, a sociedade vem praticando isso, e não tem funcionado. A gente está aí na situação que está hoje. Então, a questão é informação,
observação, né? Eu acho que observar a sua volta, ou seja, onde você mora, né? Que possibilidade você tem de recreações, de práticas esportivas que em muitos países levaram à redução de uso de drogas por parte da juventude. Por quê? Porque ele começa a descobrir que ele consegue ter satisfação e prazer com coisas saudáveis, não necessariamente tendo que buscar prazer e satisfação com o uso de substâncias que não são apropriadas nem para a idade dele, nem para a idade de ninguém. Né? Principalmente que ele está, o jovem nesse momento dele, ele está com todo o organismo dele em formação. Né? E para que o uso prejudicial de alguma substância, ele vai prejudicar o quê? A formação dele. Né? Imaginemos que é o cérebro que está se formando, é também o caráter dele também está em formação. Então tudo isso tem um componente de quê? Ele está muito suscetível, está muito exposto. Então qual é a melhor indicação? Procurar atividades que lhe deem prazer, satisfação, muita conversa. Né? Não adianta ficar, uma experiência e vivência minha e de outros profissionais também, é que não adianta entrar no processo apenas do proibicionismo, porque não funciona somente por essa via. Né? Oferte outras possibilidades de prazer, satisfação, entretenimentos, para que ele possa perceber que existem muitas outras possibilidades de se ter prazer na vida e sentido para a vida. Ô Júlio, eu tenho reparado que agora existe uma nova droga chamada zumbi, que eles se batem, eles comem a própria pele dele e a pele de outras pessoas. Você tem mais informações sobre isso? Como é que tipo de droga é essa? Porque muita gente não conhece a droga zumbi. Olha só, eu tenho, neste momento estou com pouca informação sobre essa questão. Eu já vi, peguei uma leitura sobre isso. Por quê? Porque a cada dia estima-se que tenha-se pelo menos de 5 a 10 drogas novas aparecendo, sendo lançadas no mercado. Né? Principalmente as drogas sintéticas, né? Elas estão em abundância. Né? Já vi sobre esses casos, é real, né? Esse ocasionamento desse tipo de situação. E qual é a questão? Primeiro começa pela experimentação, e quando ele dá conta, ele já está na dependência daquela droga. Né? Então, a primeira sugestão é: evite a curiosidade. Né? Observe, pegue mais informações sobre qual é a situação real daquelas pessoas que fazem utilização daquilo, por que usam, e principalmente o seguinte: olhar para dentro de si. Por que eu preciso de algo assim para que eu tenha prazer, satisfação e sentido na minha vida? Ô Júlio, uma vez eu vi uma entrevista no Jô Soares que droga é bom. Na hora eu fiquei assim meio pancadeado de escutar, porque se não fosse tão ruim, a pessoa não procuraria e depois vinha a dependência, porque aquele êxtase deixa o cara extremamente alegre, extrovertido, depois vem a consequência. Eu vi isso uma matéria no Jô Soares. Diga o seguinte, vamos falar assim: se eu tenho dor de cabeça, né, ou tenho algum sintoma emocional que eu não consigo dar conta sozinho, né, o meu organismo não consegue dar conta sozinho, eu procuro um médico, e o médico vai me dar uma droga lícita, né, que vai atender aquela minha solicitação, aquela minha queixa. Né? Nós pensamos que essa droga é uma droga, vamos dizer, que ela foi testada, né, em laboratórios, que também tem uma bula que diz ela serve para isso, isso e aquilo outro, mas ela tem efeitos colaterais, né, que te poderão prejudicar em tantos por cento o estômago, em tantos por cento o fígado, e assim vai. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: que o medicamento, ele tem bula para o que serve e quais são as contraindicações e o que ele prejudica. Né? Uma droga, como no termo mais genérico que a gente trata de droga, né, algo prejudicial que não tem bula, não tem nenhum para o que serve de bom, nem para aquilo que é de contraindicação.
né? Então, o que acontece? A droga, vamos ser realistas, a droga é ruim, ela deve trazer algum benefício, porque senão ninguém usava tanta droga como se usa hoje, né? Ou quanto vem usando, né? Então ela tem um benefício para aquele que a utiliza, né? Agora, do outro lado da balança estão os efeitos colaterais, ou seja, prejudiciais para a saúde, né? Que poderá chegar a uma dependência, né? Todo mundo fica dependente? Não. Muitos já experimentaram, não ficaram dependentes. Agora, você quer arriscar? Essa é a pergunta. Você quer arriscar? Então, é ter essa consciência. E essa consciência é importante também mostrar para a juventude. Porque ele vê fulaninho usando, que fuma, que bebe e tal, e curte aquilo ali. Agora, qual é o prejuízo? Né? Então, como eu falei, a droga ela tem o seu lado, digamos assim, que dá algum prazer, que seja curto, mas ele tem, senão ninguém procurava. Mas ele também tem o lado prejudicial. E isso tem que ser mostrado. A informação tem que ser clara, né? Para que não ficar somente naquela viagem. Ah, isso é bom, é bom, é bom. Não é só é bom, não. Tem uma série de consequências, e esse balanço de consequências tem que ser feito. Por ser o prazer curto, ele vai usando cada vez mais, né? Para poder ficar ligadão, né? Como eles falam. Normalmente ele tem um efeito que a gente chama de tolerância, né? Cada vez você precisa de doses maiores para que você consiga o efeito que você tem o melhor prazer, né? É a tolerância. Então, e aí você vai buscando cada vez maiores doses, maiores quantidades, ou até trocando de substância, né? Que também você vai fazendo uma escalada, né? E aí, consequentemente, a tua saúde também vai fazendo uma escalada para o lado contrário. Não vamos esquecer disso. Negativo. Do lado negativo, né? Ô, Júlio, o que é abstinência e quais são os seus sintomas? Você tem a crise da abstinência, a gente costuma dizer que a crise da abstinência é quando você está sem utilização daquela substância sua de escolha, né? E que o seu corpo começa a reagir pela ausência daquela substância, né? Tem o conhecido, a tremedeira das mãos, o delírio trêmulos, né? E por aí vai. E cada uma tem a sua característica, né? Tem pessoas que começam a ficar muito agitado, né? Enfim, dependendo do tipo de droga que o usuário escolheu, a falta daquela droga para ele traz uma consequência no próprio organismo, né? Não só no organismo, como também de fundo emocional, de fundo espiritual. Então, essa é a que a gente chama da crise, né? Ou da fissura também, né? E pode acontecer, né? Então, é importante, por isso que eu falo que é importante a observação do jovem. Um momentinho, deixa eu agradecer aqui, Cássia Richard, né? Que está aqui curtindo o nosso ao vivo. Muito obrigada, hein? Perdão aí. Ok, obrigado, Cássia, por estar nos prestigiando e dando a oportunidade de também levar um pouco mais de informação para vocês aí. Então, qual é a importância dessa questão? É mostrar que os prejuízos são grandes e observar, principalmente os jovens, observe se você tem dúvidas se o seu jovem ou se aquele seu membro da sua família está usando ou não, observe mudança de comportamento, observe as companhias com que ele anda, né? Eu acho que isso é super importante também. Incentive atividades recreativas e esportivas que tragam também prazer para que ele possa também buscar coisas saudáveis, né? Mostre sempre, busque sempre mostrar o lado que é favorável ao bem-estar e saúde dele. E se alguma vez ele chegar para você, alguém chegar para você e trouxer essa problemática, essa situação, acolha. Porque se ele está procurando por você é porque ele está precisando de ajuda. Sorte sua que ele está te procurando. Que muitos a maioria não procura. Você vai descobrir quando acontecem os problemas. Ô, Júlio, eu vou fazer uma última pergunta, porque o horário já extrapolou, né? A internação compulsória está prevista em lei? Olha, nesse momento é uma discussão muito grande, nesse momento ela não está ainda regulamentada, né? Essa questão é uma questão muito difícil de lidar, né?
porque, só para se ter ideia, normalmente essa coisa chega a nível de ter um juiz determinando isso, né? Então, se a pessoa não quiser se internar, normalmente ela não pode ser internada, é de livre-arbítrio, né? Muitas famílias acham que toda a solução do usuário é internar. Na maioria das vezes não é, né? Porque a família está, na nossa vivência a gente entende o seguinte: a família está com uma situação muito complicada em lidar com aquela pessoa, com aquele usuário, está difícil para a família, né? Ela também não está em tratamento, ela não está sendo cuidada, e para ela a solução é a internação. A gente conhece diversos casos que já se internaram, voltaram e recaíram, né? A internação é apenas uma das possibilidades de tratamento, mas não é a única, né? Normalmente é uma das últimas possibilidades, né? A gente sempre busca o tratamento, a adesão ao tratamento, sem contar com isso, porque logo de cara, quando você interna a pessoa, ela fica afastada do ambiente familiar, do seu ambiente social, né? Ela está privada de uma grande parte da vida dela, né? Então, em alguns casos, ela é necessária, mas ela tem que ser sempre de forma opção daquele que está com a questão de uso prejudicial. Ô, Beto, tem alguma coisa, alguma pergunta, alguma indicação que não está aparecendo aqui para mim? É positivo. O Cláudio Figueiredo está passando aqui o endereço de mais um espaço de cura, né, de orientação. É Espaço de Meditação Saha Yoga, fica na estrada, em Itaipuaçu, na rua Professor Cardoso Menezes, 115B, sala 112, Itaipuaçu. Obrigado. E a referência é do edifício 101, perto da rodoviária. E ele fala também que é total e gratuito, pelo telefone 993753728. Esse mesmo número, depois as pessoas quiserem entrar em contato, fica à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Sempre é bem-vindo, né? Qualquer ajuda. Agora nós já extrapolamos nosso horário. O Júlio vai deixar o contato deles para vocês. Ele também tem um espaço de luz de terapias, né, Júlio? Com certeza. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer o tempo de todos que estão aqui disponíveis junto conosco, né, acompanhando a gente nessa conversa, né? O pessoal aí que está no virtual aí, né? Obrigado pela oportunidade de estar trocando com vocês. Também ao pessoal aqui da TVI, né, de mais uma vez me dar essa oportunidade, não só para mim, mas para a gente também trazer aqui informações para a nossa sociedade, né? Porque a primeira oportunidade aqui é de trazer a informação para aqueles que precisam, né? Porque normalmente a grande dificuldade é onde buscar ajuda, né? Então a gente ter essa possibilidade. Bom, o Espaço de Luz é um espaço de arte-terapia, né? Ele atende a demandas no centro do Barroco. A gente tem possibilidades sobre as demandas sobre dependências, depressão, ansiedade, pânico, né? Problemas de relacionamento. Também trabalhamos com terapias holísticas, psicologia transpessoal, né? E a gente está com os seguintes telefones, né? 98613-4594 é o nosso telefone. E o WhatsApp 96545-6412. E também estamos na internet, www.spaco, sem cedilha, né? spacozeluz.com.br. E ficamos à disposição de todos aqueles que tiverem interesse, né, em trocar conosco e ajuda também, tá? No mais, agradeço aqui ao pessoal de TVI, Vera, Roberto, né, e a vocês aí que contribuíram conosco nessa conversa. E ficamos com uma próxima oportunidade, sempre que possível. Obrigado a todos. Obrigada a você também, Júlio, também, Carlos Alves também
está aqui curtindo o nosso ao vivo. Obrigada a todos, porque às vezes não aparece aqui para mim, entendeu, pessoal? Aparece ali com o Beto, mas ele está passando tudo aqui para a gente. Muito obrigada a todos. Agora vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Westlink Tecnologia, da Rua 33 e Rua 1, aqui em Itaipuaçu. Autoescola Estrela, na Rua 1. Autoescola Itaipuaçu, no Barroco. Colégio Pinheiro de Anastácio, no Barroco. As Marias Artigos Religiosos, também no Barroco. Pizzaria e Galeteria Bahia, na Rua 1 e no Barroco. Maluzinho Material de Construção, também no Barroco. Mercearia Bom Preço, na Avenida 2. Padaria e Mercadinho Hortifruti Sabor e Saúde, na Avenida 2, aqui em Itaipuaçu. Cia das Artes Lídia Maria, com nova sede no Barroco, ao lado do antigo Aras. Forte das Tintas Automotivas e Imobiliária, na Rua 1. Beto Vídeo, foto 3x4, na Rua 40, em Itaipuaçu. Prefeitura de Maricá, mais perto de você. Vadico Bombas, Avenida Carlos Marighella. CGA Music, instrumentos musicais e acessórios. Agradeço a todos. Semana que vem temos mais um profissional aqui com a gente, tá? De 11h30 ao meio-dia. E agora eu vou falar aqui para vocês que tem um dom aí, escondidinho aí, seja cantor, escritor, músico, artista plástico, compositor, escultor, né? Procure a gente da TV Itaipuaçu pelo 26361968 ou pelo nosso WhatsApp 993144124, que nós vamos dar uma oportunidade de você mostrar o seu talento. Um bom dia para todos.